formas jovens de nativas. Também da extensão rural e gerencia a pesca do estado do Tocantins, junto à instituição. Hoje é zootecnista da diretoria para a agricultura Ceagro, docente dos cursos de ciências agrárias na Unicatólica, conselheiro efetivo no CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins, e diretor de Aquicultura da Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, ANEP. Atua também nas áreas de pesquisa, gestão e políticas públicas da aquicultura e pesca. Para todos aqui presentes, dou as nossas boas-vindas e desejo que esse dia hoje tenha muitos e muitos conhecimentos que vocês vão levar para casa e que depois vão poder estar também tirando suas dúvidas, caso a gente não consiga fazer tudo aqui neste evento, neste momento, nesta noite. É muito importante dizer que o zootecnista, hoje, na sua data em especial, dia 13, é um profissional que ele é considerado como parte fundamental da produção e nutrição animal. Isso leva o quê? A alimentação na mesa do consumidor, o combate à fome ao mundo. E o país, mesmo nessa pandemia, estamos vendo que o mercado ele não se fechou para o agronegócio. Ele continua em expansão e ainda mais aumentando as suas exportações, em especial o nosso Tocantins. Passo a palavra para o nosso convidado especial, Tiago Portolan Tardio, para iniciar as suas primeiras considerações e sejam todos bem-vindos. Olá a todos, boa noite a todos e a todas. Satisfação imensa estar aqui hoje com vocês, né, dia 13 de maio, dia do zootecnista, dia do profissional da produção animal, e como a nossa presidente Márcia falou, é um profissional aí que vem aí alimentando o mundo, né, que vem trazendo comida na mesa do produtor, do consumidor, né? O produtor não para, ele vem orientando aí esse produtor, para que esse produtor produza dentro do tripé da sustentabilidade, né? É isso que a gente quer, produção sustentável, economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta, é tudo que nós propagamos como zootecnistas, né? E demais profissionais que atuam nessa área da produção animal, nutrição, melhoramento, reprodução, todas as áreas afins que nós temos dentro das ciências agrárias, né? Nós sempre lutamos é que tenhamos profissionais de excelente qualidade para atender o profissional, o produtor, né, o empresário rural hoje, né, que cada vez mais precisa do nosso apoio, da nossa assistência, para que ele consiga interessantes e conseguir se manter, né? A gente sabe da dificuldade que existe hoje, né? É um grande privilégio estar aqui com todos, né? E agradecer a nossa presidente mais uma vez, Marcelena, agradecer a nossa coordenadora do curso de zootecnia do Centro Universitário Católico do Tocantins, Edma Naira Marinho, que é além de ser nossa coordenadora, é uma grande amiga, né? Agradecer a todos os professores, né, os docentes do Unicatólica, parabenizar a todos os docentes zootecnistas do Unicatólica, agradecer a presença dos alunos de zootecnia e dos demais cursos da Unicatólica, medicina veterinária, agronomia, né, que estão aqui conosco hoje, e os demais alunos e profissionais também presentes de outras áreas, regiões, que também estão aí presentes conosco
para a gente conversar um pouquinho hoje, tá? A nossa presidente já me apresentou, meu nome é Thiago, né? Eu posso falar que eu sou um apaixonado pela zootecnia, né? Porque a minha área de atuação é a piscicultura, é o pescado, né? Atuo tanto na área da produção animal, tanto na área de produção aquícola, né? Com ênfase nas espécies nativas e exóticas. Agora voltei para as exóticas, né? Voltamos a trabalhar com a tilápia e também tem uma atuação junto à pesca esportiva, né, onde nós trabalhamos em fomento da atividade, promoção, e também com alguns trabalhos ainda que pequenos na área de coleta de dados, de pesquisa, para fortalecer esse setor, né. E hoje falar para vocês da piscicultura é falar de uma das coisas que eu mais amo da minha vida, né, que eu me dediquei aí nos meus últimos 10, 11 anos, né, desde o final da minha graduação, do quarto, quinto ano da graduação, até os dias atuais, né, onde eu pude passar aí por diversos setores, produção em viveiro escavado, tanque-rede, melhoramento, reprodução. Um panorama para vocês, né, falar um pouquinho do panorama para vocês da piscicultura no estado do Tocantins, falar um pouquinho do pescado, né, apresentar para vocês algumas informações sobre esse setor que é de extrema relevância, né. Eu acho que hoje o agronegócio do estado do Tocantins, ele é movido através da produção de grãos, né, soja e milho, e da bovinocultura de corte, que são as duas principais cadeias do nosso agronegócio. Com certeza, o Tocantins tem tudo aí também para ser um dos grandes players da piscicultura, e é isso que eu quero passar um pouquinho para vocês aqui nesse momento, compartilhar um pouquinho de ideias, de informações, o que a gente vem trabalhando ao longo desses mais de 5 anos no Estado, quase 4 anos no Centro Universitário Católica, e quase 9 anos de Tocantins, onde eu já tive o privilégio também de trabalhar na iniciativa privada aqui dentro desse estado, que me acolheu. Hoje eu falo que eu nasci em São Paulo, sou paulistano de nascimento, maringaense de criação e tocantinense de coração, né? Maringá foi a cidade que eu realmente me criei, eu fiz a minha trajetória para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, conversando um pouquinho, trocando essa ideia, tá? Eu vou começar a apresentação, tá? Eu fiz uma apresentação, não é muito longa, né? Alguns pontos, alguns dados que eu acho interessante, a gente ir pontuando aqui hoje, tá? Todos vendo a apresentação? Dá um feedback para mim, beleza? Tá ok, Thiago. Então, vamos iniciar aqui a apresentação, tá? Bom, o tema da nossa apresentação de hoje, né, piscicultura no Tocantins, desafios e tendências, né, dessa atividade. Eu acho que poucos daqui sabem, né, que o pescado, a nível de mundo, tá, é um dos maiores agronegócios, tá? Hoje, ele já passou de 800 bilhões de dólares, ele corresponde aí a mais de 16% da oferta de proteína mundial, tá, proteína animal. É um dos maiores negócios em exportação, tá? Soma mais de 55 bilhões de dólares de exportação anual. E quem é o grande player desse mercado é o mercado asiático, tá? É a China que lidera os dados aí na exportação de pescado. A soja é grande no Brasil, não é? Para vocês terem uma noção, esse complexo do pescado no mundo é 2 vezes
superior que o complexo da soja, 7 vezes maior do que o negócio da carne bovina, 9 vezes maior do que a carne do frango, né? E o brasileiro come muito frango, exporta muito frango, né? E 20% maior que calçado, tá? Pensar em Nike, pensar em Adidas, né? O agronegócio do pescado no mundo é 20% maior do que isso. Tá? Esse aqui é um gráfico da FAO, apresentando um pouquinho a tendência da utilização do pescado no mundo como alimento, como uso de não alimentos, a população, crescimento da população mundial e o consumo aparente. Em 2015, o consumo médio de pescado a nível de mundo era na faixa de 20 quilos habitante ano. Hoje, no Brasil, a gente consome em torno de 10, 12 quilos de pescado ano, sendo que desses 12 quilos, em torno de 3, 4 quilos somente é da piscicultura. O resto é tudo de pesca, né? É tudo de captura, né? Tudo de retirada dos nossos rios, lagos e mares, tá? E esse gráfico nos traz o crescimento populacional, né? Comparando o crescimento populacional e a demanda de pescado. Ou seja, o mundo precisa de pescado, né? E nós temos que produzir pescado de boa qualidade para o mundo, né? E o Brasil vem fazendo sua lição, tá? Dentro dos setores da pecuária nacional, a piscicultura é o setor que mais cresce dentro relacionado às cadeias, tá? No último ano, nós não tivemos o crescimento que nós queríamos, né? Nós crescemos aí só 4,9%, né? Saímos de 722.560 toneladas para 758 mil toneladas, né? Mas nós estamos como o quarto maior produtor de tilápia do mundo. Isso se deve muito ao estado do Paraná, tá? O estado do Paraná hoje, sozinho, produz hoje mais de 100 mil tilápia. 100 mil toneladas de tilápia. Imagina, 100 mil toneladas de tilápia. O Brasil produz em torno de 430 mil toneladas de tilápia. O Paraná produz quase um quarto da produção do Brasil vem do Paraná. Um estado pequeno, né? Tem muito recurso hídrico, tem sim, né? Mas tem frio, né? E isso é um ponto que, vamos falar assim, tecnicamente poderia inviabilizar isso, mas o Paraná mostra toda a sua organização, seu profissionalismo, né? Sua tecnificação, sua gestão e vem se destacando no cenário de produção de peixes, principalmente da espécie da tilápia. E aí, quando a gente vai falar de tilápia, né, a gente fala de tilápia, né, hoje, a tilápia é um peixe no mundo inteiro, né, a tilápia tem produto pronto para mercado, a tilápia tem genética, tem o que a gente chama de um pacote tecnológico em cima dessa espécie, né. A tilápia já vem sendo trabalhada com melhoramento genético há muitos anos, é estudada por mais de 140 países, né, que trabalham com essa espécie. O Brasil aí está entre os 3 principais países do mundo que estudam tilápia, né, ou seja, o Brasil tem know-how para estar entre esses 4 maiores produtores mesmo, mas nós podemos chegar muito longe, né, podemos chegar muito mais longe, e vocês vão começar a entender um pouquinho do porquê que nós podemos chegar tão longe com essa espécie. Os nativos também são extremamente importantes, principalmente o tambaqui. Tambaqui é a espécie nativa mais produzida no Brasil. O Brasil, com certeza, hoje é o maior produtor do mundo de tambaqui, né? Não é o maior produtor de peixes redondos do mundo, porque a China hoje produz em torno de quase 300 mil toneladas da pirapitinga, que é a nossa caranha que nós temos aqui na bacia do Rio Tocantins, né? Mas o tambaqui, com certeza, o Brasil é o maior produtor mundial, né? E muita coisa vem sendo desenvolvida no tambaqui, e provavelmente o tambaqui ainda possa se tornar o que a tilápia é hoje, a nível de referência mundial, pela sua qualidade de produto,
pelo seu ciclo, pelas suas conversões, pela sua facilidade de manejo e aguentar sistemas intensivos, tá? E por isso que essa hoje é a espécie chave aí dentro da nossa atividade da piscicultura, tá? Não, sempre pensando bem, né? A gente não pode colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta, né? Mas hoje a espécie que o produtor consegue rentabilidade, giro em larga escala é a tilápia, porque ela é considerada hoje o frango d'água, da mesma forma que o frango tem sua viabilidade, né? E a gente tem a tilápia nos sistemas intensivos de produção, tá? Eu sempre gosto de trabalhar e mostrar um pouquinho como a gente está falando do nosso estado, o estado que eu escolhi para morar e desenvolver minhas atividades, falar um pouquinho do timeline, da linha do tempo do estado, né? Aqui tem alguns dados ainda que quando era o Goiás Norte, tá? Esses 3 primeiros dados ainda são de quando era Goiás Norte, Tocantins, 1988 e 1989, nós transformamos no estado Tocantins, tá? Mas o primeiro diagnóstico da piscicultura no estado foi feito em 1995. Hoje foi feito até pelo meu diretor, Alexandre Godinho Cruz, que fez parte desse diagnóstico. Na época foram encontradas 28 pisciculturas no estado, para vocês terem uma noção, tá? E isso daí foi o primeiro ponto, né, de partida que o estado teve. Em 2002, nós tivemos a criação do Centro de Produção de Peixes Nativos, né, no estado do Tocantins, em uma parceria com a equipe de Minas Gerais, né, com Furnas, né, com a usina de Furnas, e, para mim, o divisor de águas do estado do Tocantins, a nível de capacitação, a nível de estruturação, a nível de várias coisas que estão acontecendo hoje, foi a vinda da Embrapa Pesca e Aquicultura para cá, né. Hoje nós temos um centro de referência nacional de pesca e aquicultura no nosso estado, o qual vem desenvolvendo inúmeros trabalhos, inúmeras pesquisas, inúmeros projetos, capacitando um quantitativo de profissionais. Nós, do Centro Universitário Católico do Tocantins, somos extremamente gratos, né, à Embrapa Pesca e Aquicultura. Temos diversos acadêmicos que estagiam lá, que estão aprendendo muito, né, e com certeza se transformarão em grandes profissionais, né. Nós tivemos, em 2012, no setor público, a contratação de técnicos para a TER, assistência técnica e extensão rural específico para essa atividade. Em 2017, nós tivemos o início do censo da piscicultura do Tocantins, que foi desenvolvido pelo Rural Teams, em parceria com a Secretaria da Agricultura e a CEDEM na época, né, onde foi feito todo o levantamento do estado e da produção de peixes no estado do Tocantins. Em 2018, conseguimos um grande marco na parte do licenciamento ambiental, que foi a mudança da resolução do licenciamento ambiental da aquicultura do estado do Tocantins, né? Poema número 88 de 2018, onde eu tive aí o privilégio de colaborar muito na confecção desse documento, para que ele ficasse menos burocrático e para que nós conseguíssemos inserir a produção de tilápias em tanque-rede nos reservatórios do estado do Tocantins. Em 2019, foi criada, nós já tínhamos o Conselho de Piscicultura, e aí foi publicado em Diário Oficial a Câmara Setorial da Piscicultura, onde nós temos hoje 22 instituições envolvidas nesse setor, né. O nosso presidente é o Vinícius, que é o dono da Agronorte Rações, né. Nossa vice-presidente é a Miuk, produtora de alevinos, e eu hoje atuo como secretário executivo dessa Câmara Setorial, onde a gente trabalha com diversos eixos para desenvolvimento da piscicultura. Também tivemos incentivos fiscais e algumas coisas no licenciamento. Aqui é um pouco do quadro do estado do Tocantins, tá? A produção do Tocantins, em 2019, se vocês repararem, nós tivemos uma queda comparando 2018 com 2019, tá? A gente caiu de 14.600 toneladas para 13.300, mas essa queda se representa muito por causa de duas pisciculturas, grandes pisciculturas que nós tínhamos no estado, que pararam as suas
as suas atividades, né? Devido a alguns problemas de licenciamento e problemas financeiros, né? Mas nós temos aí 99,99% do que é produzido dentro do estado é espécies nativas, tá? E 35 toneladas de tilápia. Aqui os dados um pouco mais detalhados de 2017 são dados do censo da piscicultura, né? 2017 foram levantados aí um montante de 14.328 toneladas, sendo a principal espécie produzida o tambaqui, né? E quando a gente soma o tambaqui, a tambatinga, os alunos aí do primeiro período aí já sabem o que é tambatinga, tambacu, né? A gente já conversou de híbridos, né? Quando a gente soma essas espécies, que são os peixes redondos, nós temos aí 80% da produção tocantinense focada na produção de peixes redondos, né? Também temos uma grande produção de pintado, né? O surubim, o jundiário, o pintado da Amazônia, né? Correspondendo a quase 10,5% da participação, né? E a gente vê aí que é bem diversificado. Nós temos bastante espécies sendo produzidas no nosso estado, né? E ainda com grande foco nos redondos, tá? Tambaqui, tambatinga e os demais híbridos, tá? Esse quadro e esse mapa mostram aí a distribuição de produção e quantidade de pisciculturas no estado do Tocantins, tá? Vocês vão ver que ali no canto, no sudeste do estado, é o maior polo de produção de peixes no estado do Tocantins. É regional de Taguatinga, que tem o município de Almas, né? O município de Almas é o maior produtor de peixes do estado do Tocantins, né? E aí nós vamos ter as diversas regiões, e essa quantidade a produção não corresponde com a quantidade de pisciculturas, né? Porque a gente vê que Porto Nacional, regional de Porto Nacional, aí contempla 12 municípios da região central do estado do Tocantins, onde a gente encontra maior quantitativo de pisciculturas, mas é o segundo maior produtor, a segunda região que mais produz, tá? E a gente vê que os sistemas de produção são diferentes, né? E o polo ali é muito bem desenvolvido, e a gente vai explicar também um pouquinho por que isso acontece, né? Dentro da cadeia produtiva da piscicultura, nós temos aí 4 principais elos para a gente falar, que vão nortear essa cadeia, tá? Nós temos o elo de insumos, o elo de produção, que a gente já deu uma breve pincelada, mostrando aí um pouquinho da distribuição, da regionalização da nossa piscicultura e as produções, né? O processamento, elo de extrema importância, né? A agroindústria, vai processar esse pescado, né? E a distribuição desse pescado a nível local, regional e exportar para outros estados, né? Vamos iniciando aqui pelo setor da alevinagem, que é um dos setores que eu mais gosto aí dentro da parte da piscicultura. Foi um setor que eu atuei bastante tempo, né? Quando eu estava no meu mestrado, né? Tive o privilégio de participar de um programa nacional que chamou Aqua Brasil, onde esse programa tinha o foco de trabalhar com melhoramento genético de 2 espécies nativas, o tambaqui e o caixara, e eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu vim para o Tocantins foi em 2009, para formar famílias de tambaqui, no programa de melhoramento genético, né? Fui para o Mato Grosso, fiquei bastante tempo trabalhando no Mato Grosso também, com essa área de reprodução, monitoramento, gestão de laboratório, né? E retornei ao estado do Tocantins em 2011 para trabalhar no setor privado, um dos maiores produtores de peixes nativos do norte do Brasil, que é a Aquicultura Fazenda São Paulo, da Miuk, né? Miuk, que é uma das grandes referências da piscicultura do estado do Tocantins, né? Quando a gente fala de alevinagem no estado do Tocantins, é um dos setores mais bem estruturados, né? Nós temos produtores de alevinos de norte a sul do Brasil. No último levantamento que foi feito, nós tínhamos 10 empresas de alevinagem, né? Hoje nós talvez devemos ter um pouco mais, né? Nós temos alguns produtores aí entrando na alevinagem do pirarucu, e nós exportamos alevino, né? Para o Matopiba a gente exporta alevino, exporta
exporta para o Goiás, muitos produtores do norte do Goiás compram alevina aqui, no estado do Tocantins, tá? Piauí também compra. Nós mandávamos muita larva, pós-larva, para o Acre, para Rondônia, para Roraima, né? Devido à qualidade dos alevinos e à biosseguridade que nós temos. Nós não temos enfermidades, nós não temos relatos de ecto e endoparasitas aí que vem causando prejuízos dentro da produção dos nativos, tá? E aqui a gente vê nesse mapa aí essa distribuição, tá? A gente consegue visualizar essa excelente distribuição, ou seja, um setor muito bem estruturado, ou seja, a base da nossa produção, desse primeiro elo de produção é muito bem estruturado, né? E aí, nós temos a Aquicultura Fazenda São Paulo como referência, e desde 2018 temos a produção de tilápias aqui no estado do Tocantins, a Aquabel. A Aquabel hoje faz parte de um grupo alemão que chama EW Group, né? É um grupo que trabalha com genética animal, detém aí mais de 60% do mercado da genética de frangos de corte, postura, também atua na genética de peru, em torno de 50% da genética de salmão do mundo, que eles também são donos da Aquagem, é deles, né? E eles adquiriram a Aquabel aqui no Brasil, né? Eles adquiriram uma empresa chamada Genomar, que fica na Noruega, tem uma base nas Filipinas, e estão juntos, né? E o estado do Tocantins foi elencado para que fosse construída a Central de Melhoramento Genético da Tilápia na América Latina, tá? Olha o privilégio que nós temos, né? Olha onde que estará a Central de Melhoramento Genético da Tilápia, da maior empresa de genética do mundo, estará aqui em terras tocantinenses, né? Isso é de grande satisfação para nós, né? Porque isso mostra também toda a condição que nós temos, né? As condições de clima, a água, para que essa empresa venha se alocar aqui no estado do Tocantins. E lógico que a Embrapa Pesca e Aquicultura aqui fortalece muito a vinda dessa empresa, dessa potência genética aqui para o estado, tá? Ração, o elo, o insumo mais caro dentro da produção de peixes, né? Isso nós ainda somos deficitários, né? Nós só temos uma empresa de ração no estado do Tocantins, que é a Agronorte Rações, né? Atua em diversos segmentos da cadeia da pecuária. Um dos segmentos é a produção de ração para peixe. Uma ração de muito boa qualidade, muitos produtores vêm conseguindo excelentes resultados com essa ração, né? E é uma ração tocantinense, onde o Vinícius, né, junto com seu pai, o Gilmar, acreditaram, confiaram, né, se instalaram na região de Tocantinópolis, são produtores de peixe também, tá? Produzem peixe na região, e hoje também arrendaram um frigorífico ali na divisa com o Maranhão, né? Também estando verticalizando, né? Tem ração, tem peixe e tem o frigorífico. Eles estão verticalizando, isso é verticalizar uma produção, né? Mostrando ali o potencial. Mas a tendência é que venham mais grupos de ração, né? Para o Estado. Ouvindo uma fala do nosso secretário, César Halum, né? Onde ele comentou que a agroindustrialização do Estado começaria a partir de 6 milhões de toneladas de soja. Nós estamos chegando a 5.300, né? 5 milhões e 300 mil toneladas, né? Ou seja, está próximo, né? E com esse player da tilápia vindo para cá, isso vai facilitar bastante, né? E aqui são os polos aquícolas do Estado, os 3 principais polos aquícolas do Estado, tá? Região sudeste do Tocantins, é a região mais produtiva do estado, né, 9.700 toneladas de pescado, 9.600, né, na média. Já foi a região mais produtiva de peixe do país, tá? Em 2010, tem um levantamento que mostra Almas, o maior polo produtivo de peixe do Brasil, para vocês verem, né? Em 2004, 2005, Tocantins e Rondônia tinham a mesma produção, né? Hoje, Rondônia está entre os maiores produtores de pescado do Brasil, e nós não alavancamos, né? A gente se pergunta todo dia por isso, né? O sistema de produção lá são em grandes barragens, grandes represas, né? E
nós temos 2 dos 4 entrepostos de pescado que tem CIF, né, que podem comercializar para outros estados. Só que um desses entrepostos, né, desses frigoríficos, hoje está fechado, né? E naquela região também temos muitas pequenas centrais hidrelétricas, né? No Rio, ali na região do Manuel Alves, nós temos ali uma região muito boa, tem as PCHs ali do Rio Palmeiras, né? Nós já tivemos grandes produções de peixe em tanque-rede, hoje também estão paradas, né? Região centro-sul do Tocantins, região que nós estamos, aqui em Palmas, né? Lago do Peixe, Lago de Palmas, essa região, né? Nós tivemos 5 parques aquícolas licitados, né, em 2013, pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, aqui na região de Palmas, né, onde desses 5 parques aquícolas, parque aquícola é como se fosse uma área delimitada dentro do reservatório, dentro do lago, permitida a criação de peixe, tá? 4 desses parques aquícolas, eles foram não onerosos, que é focado com a questão social, para pessoas de baixa renda, ribeirinhos, pescadores, agricultores familiares, né? O público-alvo foram esses parques, né? Foram essas pessoas. E nós tivemos um parque aquícola que foi focado para empresarial, né? Com grandes áreas, pessoas que foram lá, fizeram projeto, deram lance, né? Hoje nós temos poucos beneficiários na água, né? Temos alguns poucos na região ali do Parque Miracema Lajeado, né? Alguns aqui no Sucupira, né? Que é o pessoal da Bom Peixe, da Associação Bom Peixe, da minha amiga Marinalva, batalhadora, junto com o Enoque e a sua equipe, onde a Embrapa também faz um grande trabalho junto com eles, e o Senar também, sempre fazendo assistência técnica junto com o Rural Teams, né? E Brejinho de Nazaré, que foi onde teve o primeiro cultivo de tilápias no Lago do Tocantins, tá? Mas poucos beneficiários tiveram dificuldade devido ao alto custo de investimento, falta de linha de crédito, tecnologias adequadas, né? Espécie, né? Não se conhecia muito bem a espécie que era permitida para produzir, né? Mas nós temos muitos pedidos lá agora na SAP, na Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca, de empresários que querem produzir peixe aqui no Lago de Palmas, né? No Lago de Palmas e no Lago do Estreito também tem muita gente querendo criar peixe, né? Esperamos que esses processos sejam o mais rápido possível, né? Aqui é o nosso lago, tá? Mostrando para vocês um mapa, e onde estão marcados aí os números, tá? São onde são as áreas que foram licitadas. O Brejinho 1, o número 1, e o Brejinho 1 e o número 4, o Santa Luzia, esses parques foram pedidos o cancelamento deles porque os produtores não foram para a água. O Brejinho 2, o Sucupira e o Miracema Lajeado, já temos produtores aí, pequenos produtores atuando na atividade. Nós temos pedidos de áreas aquícolas aí em todos os 170 quilômetros de lago que nós temos aí margeando os 7 municípios, tá? E é uma projeção que era projetada para 22.500 toneladas, hoje eu acho que a gente não produz no lago 300 toneladas, tá? Juntando a produção que a gente não deve produzir hoje 300 toneladas. Agora, no final de maio, finaliza os relatórios que todos os cessionários têm que enviar para a SAP, né? E para a Secretaria de Agricultura e Pesca, que a gente vai ter esses dados aí com maior confiança, tá? O Bico do Papagaio, norte do Tocantins, né? É uma região que tem um grande número de piscicultores da agricultura familiar, muito bem organizado, tá? Tem associações, grandes empresários entrando na área, como é o caso da piscicultura Pantanal, que é do seu Gilvan Barros, né, um grande empresário, mais de 200 hectares de lâmina d'água na região, provavelmente hoje uma das maiores pisciculturas do estado, em organização, junto com o seu Gilmar, o Vinícius, produzindo muito peixe ali na região, mas ali tem uma questão diferente, né? Ali num raio de 300 quilômetros, ali Marabá, Imperatriz, aquela região ali tem um hábito de consumo de pescado fantástico, eles consomem muito peixe, né?
Nós temos aí os entrepostos e comercialização, aqui nesse mapa a gente mostra aí para vocês a localização desses mapas, desses entrepostos, tá? Nós temos 4 indústrias com CIF, hoje só 2 indústrias cifadas funcionando, uma em Almas, que é a Piracema, e outra em Aliança, que é a Bonute, né? Nós temos uma indústria em Bergim de Nazaré, que hoje só está com CIA, né, do Serviço de Inspeção Estadual. Tínhamos uma planta em Palmas, que está em readequação, né, e algumas plantas paradas no estado. Mas quando a gente vê o gráfico do lado, né, a gente vê que 42% do pescado é direto para o consumidor, né, comercializado direto para o consumidor, produtor-consumidor. 15% tem um intermediário, 16% passa por estabelecimentos comerciais, supermercados, peixarias, né, e ali também temos o pessoal que não vende, só produz para o consumo, e só 4% do peixe que é produzido no estado de Tocantins vai para frigorífico, né? Por isso que os nossos frigoríficos hoje têm que trazer peixe do Mato Grosso, peixe de Rondônia para processar, porque não tem peixe que é comercializado para os frigoríficos. Depois a gente também vai discutir um pouquinho disso, tá? As perguntas, vocês vão anotando aí, turma? Vocês vão anotando todas as perguntas, as dúvidas, e depois a gente vai discutindo e vai abordando, tá? As principais pesquisas que nós temos aqui em desenvolvimento no estado, nós tivemos um trabalho que iniciou no final de agosto, né, vai ser precisamente dia 26 de agosto de 2019, que foi a produção de tilápia em tanques rede, no Parque Aquícola Brejinho 2, no município de Brejinho de Nazaré. Esse trabalho foi um trabalho fantástico, desenvolvido aí pelas instituições de pesquisa, estiveram em Embrapa, estiveram Cenários, teve o Rural Teams, Natura Teams apoiando, a Secretaria de Agricultura e Pesca, e também tivemos a iniciativa privada, junto com a Aquazen, e a Aquabel e a Presense, né, onde foi feito o primeiro ciclo de produção de tilápia em tanques rede no estado do Tocantins, né. Conseguimos resultados muito bons, né, de produção, né, aí conseguimos ótimas conversões alimentares, ótimo crescimento, e era tudo que a gente precisava nesse início, né, já que era o primeiro, todo mundo tinha medo, né, de como poderia ser isso, né, e para abrir a primeira porteira, né, abrir o início para a vinda de pessoas para investir nesse setor. Também temos trabalhos de produção de tambaqui em tanques rede, desenvolvido pela Embrapa, junto com o Parque Aquícola Sucupira, e nesse trabalho também envolve a parte de qualidade de água e capacidade de suporte de reservatórios. Produção de tilápia em tanques elevados de ferro-cimento, que é um trabalho que nós iniciamos no Centro Universitário Católico do Tocantins, onde nós temos o termo de cooperação também junto com a CEAGRO, né, onde começamos a conhecer um pouco mais dessa espécie aqui no nosso estado, produzindo essa espécie, coletando índices zootécnicos, índices de qualidade de água, índices de bem-estar, para que a gente possa repassar, transferir essa tecnologia para os produtores. Reprodução de pirarucu em cativeiro, que é um trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo, né, com diversos pesquisadores, né, desenvolvendo protocolos aí de reprodução de pirarucu, de manejo, de alevinagem, e o melhoramento genético do tambaqui, também com a Embrapa Pesca Aquicultura e seus diversos parceiros da iniciativa privada. As principais tecnologias de produção, os principais sistemas, né? Nós temos a produção aqui no nosso estado em viveiros escavados, né? Viveiros aí variando de 100 metros quadrados, pequenos produtores, a viveiros já de 2.000, 5.000 metros quadrados, né? Uma excelente organização, excelente layout, né? Feito, né? Para ter escala, produção, ter toda a parte financeira, econômica, ter todos o escalonamento de produção.
Tanques rede, que está no início ainda, a gente está no início, né, na produção. O sudeste do Tocantins, nas PCHs, estava bem mais desenvolvido, mas os principais produtores de lá hoje pararam de produzir, né, resolveram parar com a atividade. Os barramentos, que hoje é a maior área de produção do nosso estado, os grandes reservatórios, nós temos aqui ainda grande cultura de criar peixes em reservatórios e provavelmente a moderna piscicultura não vai atender, esse tipo de produção não vai atender ao mercado, não vai atender as necessidades de sanidade, de biossegurança, de escalonamento, de produção, a não ser que sejam muito bem conduzidas e muito bem projetadas, né? Os tanques elevados de lona e ferro-cimento, que agora é uma tendência, principalmente nas regiões urbanas, né, nos centros urbanos, próximos às cidades, que ainda a gente precisa conhecer mais desses sistemas, buscar aí algumas tecnologias para agregar nesse sistema, porque a gente está dependente de energia elétrica, o sistema pode se tornar inviável, e é isso que a gente tem que estar preocupado. E o cultivo de bioflocos, que eu considero o cultivo mais sustentável de todos, né, onde a gente praticamente não faz reposição de água, trabalha com alta intensidade de produção, mas exige, assim, técnico, uma equipe técnica muito bem preparada e muito bem capacitada, e talvez hoje pouquíssimos produtores do nosso estado tenham esse know-how para desenvolver esse tipo de cultivo, né? Um cultivo muito tecnificado, onde a gente fala que a gente anda no fio da navalha, porque qualquer probleminha a gente perde a produção inteira, né? Mas é um cultivo que dá para a gente agregar muito valor, que dá para altas produtividades, né? E a gente consegue até produzir camarão, o camarão marinho, em águas continentais, que é o que alguns estados já vêm fazendo. Goiás já tem alguns produtores trabalhando nesse sistema. Mas aqui a gente tem um caso de um produtor que tentou começar a trabalhar com bioflocos, mas não deu continuidade devido a todas as dificuldades que tem nesse sistema, né? Um pouco de números do nosso setor, né? Hoje a piscicultura, ela está relacionada, ela gera em torno de 5.400 empregos diretos, né? Diretamente atuantes na piscicultura, desde a produção de alevinos, né? Os colaboradores, os gestores, a parte de logística, a parte de fábrica de ração, a parte de produção, né, envolvida, aos empregos indiretos também, né, mais de 8.000 empregos indiretos aí que esse setor proporciona, né. Nós temos um dado, né, da Peixe-BR, que é mais ou menos, a gente fala mais ou menos em um emprego para cada de 4 a 5 toneladas de peixe produzida, tá? Então, a gente vai mais ou menos dimensionando em cima disso, que vai sendo coletado e sendo trabalhado, tá? E alguns pontos de atividades de fomento que o Estado vem trabalhando, né? O Estado trabalhou muito, né, junto com a Câmara Setorial da Piscicultura, né, que foi o apoio à unidade de produção de tilápias em tanque-rede em Brejinho, a revisão da COEMA, né, do Conselho Estadual, da resolução do COEMA. COEMA é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, tudo relacionado ao meio ambiente passa por esse conselho no Estado, seja na aquicultura, seja na pecuária. Agora está sendo discutida a COEMA 07, que regula todas as atividades licenciáveis, né, e a gente tem que estar sempre atento nessa questão, né. E essa resolução, foram mais de 2 anos discutindo, trabalhando, batalhando, adequando ela com a Câmara Técnica multidisciplinar, com participação de diversas instituições, né, onde teve visita técnica em Serra da Mesa para conhecer a produção de tilápia, visita ao Instituto de Pesca em São Paulo para conversar mais com os diretores, né, o Luiz Airosa, que nos recebeu super bem lá, né, falar um pouco da questão da tilápia, esclarecer algumas dúvidas, né, até que a gente chegasse nessa resolução. A gente sabe que muitas coisas ainda, e muitos ainda criticam,
não são alteradas a mais, porque elas vão ferir a resolução federal. E se a gente fere uma resolução federal, a gente tem uma resolução que não traz segurança jurídica. Hoje, a resolução, o COEMA, número 88, ela traz segurança jurídica para quem quer investir na piscicultura no Tocantins, tá? Isso que é o mais importante para nós, tá? A Câmara Setorial da Piscicultura, a Câmara Setorial foi uma forma de unir os elos da cadeia, né? Unir pesquisa, unir a parte de ensino, unir os órgãos públicos, as instituições privadas, o Sistema S, né? Todas as instituições que atuam com a piscicultura no estado do Tocantins. Hoje, nós temos 22 instituições, ela é normatizada através do Diário Oficial do Estado, né? Desde a Agrotins do ano passado, onde foi feito esse ato, junto com o secretário César Halum, que nos apoiou também bastante nessa questão, né? E com essa Câmara Setorial, o Estado ganhou muita força e representatividade como um órgão consultivo, né? A Câmara Setorial é um órgão consultivo, ele não é deliberativo, né? Ele é consultivo e encaminha demandas do setor, tá? E a partir de algumas demandas dos setores, foi concedida a lei número 3.516, onde foi concedida a isenção, né, o ICMS, para a produção de peixe no estado do Tocantins, tá? Larvas, alevinos, formas jovens e pescado durante 5 anos, ou seja, quem produz peixe no estado do Tocantins não paga o imposto de circulação de mercadorias e serviços pela produção de pescado dentro dessas categorias. Isso foi uma vitória para o setor já vinha sofrendo muito com isso, e aí foi conseguido com muita luta, graças à Câmara Setorial e toda a articulação que foi feita. E a Lei Complementar 124, né, que ela dispensou o licenciamento ambiental de algumas atividades, tá, de alguns setores, alguns tamanhos de atividade, né, e alguns formatos de produção, né, seriam para 5 hectares de lâmina d'água em tanque escavado, 50 hectares de barramentos de acumulação de chuva e 10 mil metros cúbicos de tanque-rede para espécies com baixo potencial de severidade, ou seja, fomentando a produção das espécies nativas, né, as espécies nativas do nosso estado, né. E desafios para a atividade. Nossa, turma, a gente tem tanto desafio, tá? Eu considero o principal desafio a organização social, tá? Porque no Censo da Piscicultura foi levantado que o principal entrave da atividade é o preço da ração. Quando a gente tem organização, temos associações, temos cooperativas, fazemos compra em grupos, né, organizados, a gente consegue reduzir esses valores, né? Ou seja, mostrando aí que a organização social pode auxiliar muito, né? Auxiliar na compra de insumos, na venda, na tomada de crédito e toda essa parte. O licenciamento ambiental já foi uma barreira, melhorou muito, mas o que falta ainda é muito dos piscicultores iniciarem a coisa certa, né? Piscicultura não adianta querer iniciar da cabeça, né? Tem que buscar um técnico, buscar pessoas capacitadas para que a parte ambiental seja feita da forma correta, né? E sabemos que a piscicultura é uma das atividades menos poluidoras, porque nós precisamos da água, nós somos cultivadores de água antes de ser criadores de peixe, né? Ou seja, licenciamento ambiental, também tendo organização social, consegue se baratear, se otimizar a mão de obra e tudo mais. Crédito e gestão. Hoje, sem licenciamento ambiental, não tem crédito, tá? O banco, as fontes financiadoras não liberam crédito para quem não tem licenciamento ambiental, tá? Ou seja, é uma escadinha aí, né? E gestão depois da tomada de crédito para fazer gestão desses recursos, né? Do investimento, do custeio, controle de planilhas, índices zootécnicos, comercialização, escalonamento de produção, que precisa ser feito, né, turma?
Se não for feito essa parte, é muito difícil de se ter sucesso na piscicultura. Piscicultura, hoje, não é mais igual a 5, 6 anos atrás, que as margens de lucro eram exorbitantes, né? Antigamente, a gente dobrava em cima do custo operacional total. Hoje, é profissional, precisa estar muito bem antenado, muito bem organizado, mas, com certeza, se trabalhando dentro das normas técnicas, de gestão e ambientalmente correto, o sucesso é garantido, tá? E estimular o consumo de peixes de cultivo, né? Muita gente ainda tem preconceito com consumo de peixe, né? Peixe de cativeiro tem gosto de barro, a gente escuta muito isso, né? Mas peixe comercializado de forma inteira, né? Hoje, todo mundo vida prática, né? Peixe comercializado resfriado, não congelado, processado, né? Pronto para chegar em casa, temperar ali rapidinho e fazer de uma forma prática, né? A gente precisa agregar valor nesse peixe. Esses são alguns dos desafios que eu considero para a atividade, tá? Com certeza tem outros, né? Nós precisamos de pessoas capacitadas, né? Dentro da nossa atividade, dentro do nosso desenvolvimento aí da piscicultura. Tendência, né? O que eu vejo como tendência para esse mercado, esse setor da piscicultura? A tendência é intensificar, tá? A gente vê que a produção de grãos vem aumentando, né? A pecuária vem se intensificando, né? Melhor manejo do pasto, maior produção de unidades animal por hectare, maior quantidade de arroba por hectare, maior intensificação, semi-confinado, confinado. Piscicultura não vai ser diferente, né? A gente vai ter que intensificar a produção, né? Trabalhando com sistemas mais intensivos, trabalhando com aeração, em tanques rede, né? Tecnificação, com todos os insumos e tecnologias que nós tivemos em mãos, e a gestão vai ser fundamental para isso. Desenvolvimento de cooperativas no setor, né? Empresas, grupos, né, de sociedade civil organizada, formando cooperativas para produzir peixes em conjunto, como já acontece hoje no Paraná, né? Hoje, o maior produtor de peixe do Paraná são cooperativas, né? Nós temos a Copacol lá, que é fortíssima, né? E a Cevale, né? Que são grupos e todos produtores pequenos, produtores aí na média de 5 hectares de lâmina d'água, só que com altíssima produtividade, né? Altíssima tecnificação, gestão, assistência técnica, precisa ser muito controlado, né? Outra tendência desse mercado é verticalização. A empresa produzir desde o alevininho dela, né, ela ter desde a produção do alevino até o produto final dela, que é o filé processado. Isso já acontece em São Paulo, na região de Santa Fé do Sul, isso já acontece em Selvíria, né, da Tilabras também já faz isso, né. Algumas empresas aí já vêm verticalizando a sua produção, né. Algumas não trabalham com elo de produção de alevinos, né, compram alevinos de meio grama, né, dos parceiros, né, mas fazem depois da recria, né, fazer os juvenis até o processamento e comercialização, né. É o caso de algumas empresas de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Provavelmente as empresas que virão para o Tocantins vão trabalhar em sistema verticalizado. Exportação, né. O Brasil, esse ano, bateu aí recorde na exportação de peixe de cultivo, né? Nós exportamos em torno aí de 1.300 toneladas de tilápia, né? Principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, que correspondeu a 88% do peixe de cultivo produzido no Brasil. E a tendência vai ser exportar também. Da mesma forma que nós exportamos frango, carne, bovina, suínos, também vamos ter referência, né? A China, que é o maior produtor, já está no seu limite extremo. A China não tem muito mais para onde crescer, tanto é que o governo chinês já está limitando a produção na China, né, para o produtor, né, devido ao alto grau de poluição. Lá cresceu de forma desordenada. Nós estamos no início, nós conseguimos fazer com que essa produção cresça de forma ordenada.
E para isso, que tudo isso acontecer, a gente tem que ter multidisciplinaridade, né? É a atuação de profissionais capacitados, com habilidades e competências que se dediquem a essas atividades, sejam zootecnistas, médicos veterinários, agrônomos, agronegócio, administradores, gestores, que queiram se dedicar à atividade, né? Mas nós precisamos ter multidisciplinaridade, entender a importância da multidisciplinaridade para o desenvolvimento dessa cadeia. Os engenheiros de pesca, engenheiros de aquicultura, né, que são profissionais extremamente gabaritados nessa área, né, que nós também temos que trabalhar em conjunto, tá? E aqui está o nosso grande potencial, né? Nós temos 4 grandes reservatórios formados ao longo do Rio Tocantins, no nosso estado, tá? E aqui vamos falar que é a nossa galinha dos ovos de ouro, tá? Esses dados que eu apresento para vocês são dados levantados pela ANA, Agência Nacional de Águas, tá? Da capacidade de suporte de produção de peixes em cada reservatório, tá? Isso daí mostra para a gente o extremo potencial que nós temos, né? Nós temos aí, segundo a ANA, capacidade de produção de 291 mil toneladas de peixe, né? Nós estamos produzindo 13, né? Nós não produzimos nem 5% da capacidade que nós temos de produção nos nossos reservatórios, isso sem atrapalhar em nada, tá? Isso sem atrapalhar nas demais atividades dos usos múltiplos dos reservatórios, dessecamentação animal, dessecamentação humana, agricultura, onde a aquicultura faz parte dela, tá? E aí a gente vê o nosso grande potencial. Por que a gente tem uma grande diferença dos outros estados? Professor, tem lá Itaipu, que é um grande reservatório, gigantesco, divisa lá, fronteira, né, com o Paraguai, só que lá tem frio. Aqui nós temos qualidade de água maravilhosa, temperatura estável, tudo que as nossas espécies precisam para crescer rápido, com qualidade e com bons índices zootécnicos, né? E se a gente produzir 70% desse total, que vai dar em torno de 200 mil toneladas, a gente colocando o preço de venda do quilo da tilápia a R$5, são R$1 bilhão gerando somente nesse setor. O setor hoje que gera em torno de 90 milhões, indo para R$1 bilhão. Para vocês verem os números que nós podemos trabalhar somente com reservatórios da União, dos reservatórios no Rio Tocantins, tá? O Araguaia a gente não fala, é um rio de planície, é um rio que dificilmente terá barragens devido à sua formação, né? Mas o Rio Tocantins, ele já está barrado para a produção de energia, e dos usos múltiplos dos reservatórios é esse, produção de peixe. E agora, com as medidas, né, nós temos todo um trâmite para poder produzir peixe em reservatório, agora com a medida 291, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, agora está se tramitando para o Senado, esperamos aí que reduzam aí a burocratização da concessão de áreas aquícolas nos reservatórios, e isso com certeza vai alavancar muito a nossa produção, né? Vai alavancar demais o nosso estado. Essas imagens que eu mostro para vocês agora foi da nossa última biometria aqui das nossas tilápias, né? Projeto de iniciação científica junto com a Larissa Mendanha, o zootecnista, aluno da medicina veterinária, né? Agora, em tempos de pandemia, e nós estamos fazendo essas biometrias aí somente nós para dar continuidade. Agradecer ao professor Peter também, que sempre está conosco, apoiando, né? Grande parceiro, né? E aí, nós já temos aí tilápias em torno de 5 meses de cultivo, saindo de 80 gramas, com média de 650 gramas, tá? Os resultados aí vão ser apresentados na AgroTeams 2020, AgroTeams virtual,
junto aí a essa questão da produção de tilápias em tanques elevados, que é um dos primeiros resultados que nós temos aí de produção de tilápias nesse sistema, que é um sistema seguro, com bom aproveitamento de recursos hídricos, fácil manejo, aí tem as suas diversas facilidades, tá? Para a gente já finalizar, para a gente depois começar a conversar um pouquinho, tá? Eu deixo para vocês aqui, esse daqui eu considero assim como um dos meus primeiros ápices a nível de Tocantins, quando eu tive o prazer de fazer parte dessa publicação, né, junto com a parte de genética de peixe, junto com a equipe da Embrapa, agradecer até o Eduardo, o Anderson, a Aurizan, zootecnista, formado no Centro Universitário Católico, que também participou, né, e eu tive o privilégio de sair na capa desse documento com espécie que eu me propus a trabalhar quando eu vim para o Tocantins, que foi o tambaqui, tá? Uma espécie que eu acredito demais, todo o seu potencial genético, todo o seu potencial gastronômico, e precisa ser mais bem trabalhada em alguns pontos, né, mas talvez nós consigamos aí trabalhar ela como um diferencial da nossa aquicultura a nível de mundo, né, e conseguir vender junto com a tilápia. A gente vende a tilápia, e vende o tambaqui, e vende o pirarucu, e vende as demais espécies que a gente consiga a ter volume, padrão e qualidade, que são os 3 principais pontos que a gente tem que trabalhar, tá? E aí eu deixo para vocês algumas frases, tá? Nunca desistam dos sonhos de vocês, tá? Eu, quando entrei na zootecnia, eu hoje sou extremamente zootecnista, e acho que não teria outra profissão para mim que não fosse ser zootecnista. Eu entrei porque eu sempre fui apaixonado por pesca. Quem me conhece sabe que tudo que eu falo é peixe e pesca, né? E hoje eu posso colaborar com esses 2 setores, tá? Hoje eu tenho o privilégio de colaborar com o desenvolvimento desses 2 setores que eu acredito muito que convergem, que atuam juntos, tá? Siga com fé, foco, fé e força atrás dos seus objetivos. Isso é fundamental para vocês. Larguem o que vocês têm para largar e sigam atrás daquilo que vocês acreditam, tá? Dediquem-se, lutem todo dia para ser melhor que ontem. E não durmam sem ter ficado um dia sem aprender, tá? Insista, desista, persista, nunca desista. Insistência, persistência que vão levar à vitória, ao sucesso, tá? Você mesmo que vai construir o seu caminho, tá? Não espere ninguém para construir o seu caminho, não espere a partir de um determinado momento que vai ter pessoas que vão construir o seu caminho e vão aparecer vários caminhos e você que vai definir o seu caminho, aquilo que você quer na sua vida. E nós estamos aqui como zootecnistas, como professores da Unicatólica, para auxiliar dentro dessa construção, dessa profissão, dentro desses conhecimentos técnicos aí e setoriais que nós temos, tá? E eu faço um convite para vocês. Vamos construir juntos a piscicultura do Tocantins, vamos trabalhar junto para fortalecer esse setor, essa cadeia, vamos nos dedicar, vamos aprender, vamos construir em cima disso, né? Esse é o convite que eu faço para vocês e finalizo aqui, deixando aqui minha gratidão por esse momento. Eu me emociono até 9 anos nesse estado, trabalhando, correndo atrás, tá? Como zootecnista, e a gratidão pela profissão que eu escolhi para a minha vida, tá bom? Deixo essa frase, esse trecho do poema, né, que a nossa presidente Márcia recitou, né, o ano era 1966, numa cidade altaneira, Uruguaiana era o nome, tão singela e ordeira, nascia esse berço, zootecnia brasileira, né? E deixo o convite para quem quiser participar do nosso grupo de pesquisa e estudos em aquicultura e pesca, né, da Unicatólica. Está meio parado agora devido ao momento que estamos vivendo, mas
esperamos aí, mais breve, retornar ao nosso grupo, tá? Gratidão, e estou aberto aí a qualquer pergunta, qualquer questionamento de você. Bom, é uma palestra excelente, uma apresentação maravilhosa. Estou encantada, Tiago, com a forma que você ponderou e colocou, né, tanto a piscicultura a nível nacional, quanto o desenvolvimento no estado de Tocantins, e como é que está hoje. A gente ficou muito feliz de ter aqui hoje, olha, muita gente fazendo participação, IFTO, acadêmicos de zootecnia, acadêmicos de veterinária, zootecnistas, o pessoal lá de Conceição do Araguaia, o Distrito Federal também tem participado. Bacana. Conosco. Então, assim, tem muita gente aqui e que está fazendo aqui com a gente esse belo momento de informação e conhecimento. Eu notei aqui que tem algumas perguntas, vou passar aqui. Teve a pergunta do André Silveiro. André Silveiro, outro do Murilo Leão, o outro do Cláudio Barbosa, né? Tem muitos comentários aqui, parabenizando pela excelente palestra. do FMG, pelo professor. Meu amigo Paulo presente, Cláudio. Está com referências aí da piscicultura nacional hoje presente aqui conosco, viu? Olha, que bacana, muito bom mesmo. Vou começar com a pergunta do Cláudio Barbosa. Espera que saiu aqui, só um minutinho. Vou começar aqui. Vamos passar aqui pela Caiura Soares Rodrigues. No caso de licenciamento ambiental, o que levaria os produtores não irem atrás desse procedimento administrativo, uma vez que, por meio dele, poderiam conseguir crédito e certificação dos produtos? Seria um processo burocrático ou inviável de algum modo? Essa é a pergunta, da Caiura Soares Rodrigues. Excelente pergunta, Caiura. Caiura foi minha aluna, né, no melhoramento genético, excelente aluna e vai ser, com certeza, uma excelente médica veterinária. Bom, Caiura, esse daí vamos falar que é uma faca de dois gumes, né? Alguns produtores que eu vejo que iniciam de uma forma errada, porque não vão atrás de assistência técnica, tá? Não buscam assistência técnica no momento que deveriam na implantação do projeto, tá? Outros, às vezes até pelo desconhecimento mesmo, tá? Outros, aí eu vou falar que pode ser até de má fé dentro do processo, né? O processo de licenciamento ambiental, ele não é um processo barato, tá? Principalmente quando a gente vai trabalhar com espécies nativas. Porque ele tem os relatórios, tem os programas de monitoramento ambiental, qualidade de água e tudo mais. Mas a gente vê que é o seguinte, o mínimo tem que ter. Algumas coisas a gente vê ainda que são exageradas, mas quando a gente estava trabalhando na confecção da resolução da nova POEMA, a resolução da aquicultura do Tocantins, tem algumas coisas que a gente não pode ferir a resolução federal, que é a CONAMA 357, que trata dessa parte, né? E a gente não pode ferir essas resoluções, né? Mas é um procedimento que já melhorou muito, tá? No estado do Tocantins. Hoje nós já temos dentro do Naturatins aí profissionais aí extremamente gabaritados, né? Com excelência para análise. Temos excelência em profissionais na área de licenciamento, né? Porque viu-se que isso era um grande gargalo, né? Mas muitos produtores faziam e às vezes largavam mão, né? De fazer o licenciamento da atividade, e por ser recurso hídrico, né, a gente tem que fazer licenciamento da atividade, tem que fazer licenciamento do recurso hídrico. Licenciar a atividade, hoje vou te falar que não é muito tranquilo. Recurso hídrico é um pouco mais complexo, tá? Recurso hídrico é um pouco mais complexo, porque tem todas as normativas, né? Mas, se trabalhando de forma correta,
seguindo as resoluções, os termos técnicos, é totalmente viável hoje se licenciar piscicultura no estado do Tocantins. Tá? Eu tive uma perda aqui da comunicação, aqui a internet caiu, e eu perdi uma parte aqui. Edma, você poderia puxar as perguntas do chat, por favor, para a gente passar para o Tiago? Oi, Márcia. Sim, posso. Eu perdi a conexão e o chat... Eu vi que você caiu. Boa noite, pessoal. Muita gente elogiando, Tiago. E temos aqui algumas perguntas. A Andressa, ela primeiro gostaria de agradecer, né, pela apresentação. Agradece pela apresentação, te parabeniza. E diz que a área dela é de avicultura, mas gostaria de saber o que você sugere a quem quer iniciar na piscicultura. Andressa, eu sugiro, hoje, se você estiver no estado do Tocantins, né, um estágio na área, né, leituras, né, hoje nós temos aí diversas fontes de extrema confiança, né, nós temos o site da Embrapa Pesca e Aquicultura, que tem muito material sobre piscicultura, né, nós temos a PISBR, que é a Associação Brasileira dos Piscicultores, que é muito bem conduzida pelo meu amigo pessoal, Francisco Medeiros, né, que com extrema excelência, pautando o mapa, a SAP, diversas instituições aí, sempre buscando o desenvolvimento dessa atividade, né? E nós temos duas revistas de renome na atividade, que é a Panorama da Aquicultura e a Aquaculture Brasil, né, que são materiais aí que toda hora tem novidade, tem muito material, e se no Tocantins quiser vir conversar com a gente se encontra à disposição para auxiliar, para algum conhecimento, e também para fazer parte do grupo de estudo, que a gente está formando agora o grupo de estudo. Ótimo. Tiago, o Vicente Neto, ele também parabeniza pela palestra. Grande Vicente. Nesse momento de crise sanitária e econômica, vemos, entre outros, a supervalorização do dólar frente ao real. Com isso, temos alta nos preços dos insumos e, por consequência, no custo de produção também. Observamos retração no consumo e produção de pescados a nível nacional. Como você vê os prejuízos causados à cadeia produtiva do pescado no estado do Tocantins devido à pandemia? Vicente, excelente profissional, zootecnista, faz parte da técnica do Senar, grande colega de profissão, parceiro mesmo, sempre estamos conversando aí, trocando muita ideia. Bom, Vicente, muito boa sua pergunta, né? Eu acompanhando bastante lives agora, né? A gente está em momento de lives, e sempre seguindo os mentores da nossa área. Um dos meus mentores é o Francisco Medeiros, né? E pelos dados da PeischeBR, estima-se que 30% do que é comercializado na piscicultura do Brasil é comercializado na quaresma. E a pandemia foi bem na quaresma, né? Ou seja, mostra o baque que isso está dando na piscicultura, né? Eu vejo que vai ser um momento de resiliência, Vicente. Eu vejo que é um momento de resiliência, de renovação, tanto para nós técnicos, que temos a capacidade técnica de transmitir conhecimento, como docentes, como zootecnistas, como para os produtores, tá? E vamos ter que buscar novas soluções, maior cuidado com a parte sanitária, com a biosseguridade de empreendimentos rurais, e eu vejo que a gente vai ter que tomar muito mais cuidado com isso,
Da mesma forma que a agricultura e a suinocultura no sul do Brasil já toma, a gente vai ter que começar a tomar muito mais cuidado dentro da porteira, que a gente ainda talvez é um pouco relapso nessa parte, né? Eu vejo desse lado, tanto dentro da porteira e também fazer a maior agregação de valor, porque quem sofreu muito nessa pandemia, principalmente, foi o produto, o peixe fresco, né? O pescado comercializado resfriado. O peixe congelado a gente viu ainda aí nos supermercados, rodando um pouco mais. Mas a gente vai ter que se reinventar, viu, Vicente? Vicente, a gente vai ter que buscar uma forma de se reinventar, e isso vai ter que ser com a união da cadeia, a união dos produtores, aí negociando dívida com o banco, crédito, e todos os elos aí para auxiliar nesse processo. Temos muitas perguntas, Tiago, não sei se vamos conseguir responder todas, mas o Fernando de Oliveira, ele pergunta, você vê esse futuro da piscicultura em tanques-rede mais voltado para agricultor familiar e ribeirinho ou para médias e grandes empresas? Bom, agora eu tenho que ser sincero com todos vocês, né? A piscicultura em tanques-rede, né? Ela vai ser, quem vai estar nesse elo, nessa produção, com certeza, serão médios e grandes produtores, tá? Mas eu vejo que os pequenos produtores que nós temos hoje, já instalados, vão fazer parte desses médios e grandes. Como? Né? Eles vão produzir, eles vão ter que comercializar para esses médios e grandes também, para processamento e tudo mais. Tá? É um dos elos que vai acontecer. Mas a nível de volume, produção e qualidade, para plantas frigoríficas, eu vejo mais médios e grandes produtores. Os pequenos, se organizarem, conseguirem se organizar com o apoio de assistência técnica e extensão rural, OCB Siscop, todos esses sistemas envolvidos, né, de organização social, podem conseguir. A gente já vê alguma coisa, né? A Bom Peixe, que são alguns pequenos produtores, de tanta luta, de tanta batalha, estão conseguindo aí parcerias, né? Parcerias com quem? Hoje tem parceria com a Agronorte, né? A Agronorte banca ração, né? Tem os tanques-redes, colocou os alevinos, e quem cuida são os funcionários de lá, que estão cuidando, e depois eles vão ter uma porcentagem do valor desse peixe, né? Essas são as formas que vai ser para trabalhar, porque hoje, para a gente começar uma pequena produção de peixe em tanque-rede, investimento básico para a gente produzir 50 toneladas ano, a gente vai investir na faixa de umas 350 mil reais, tá? Bom, Tiago, nós temos outras perguntas aqui, né? O Eduardo Gracioli, ele fez a seguinte pergunta. Tiago, qual o principal fator que trava a alavancagem da piscicultura no Tocantins? Falta de informação de produtores, dificuldade para liberação ambiental ou outro? Se fosse há uns 3 anos atrás, eu poderia te falar que era problema de licenciamento ambiental, tá? E era um dos gargalos que se reclamava muito dentro do Estado, que não saía licença, os processos não andavam, que não se tinha celeridade, que nada funcionava. Hoje, nossa OEMA, né, o Naturatins, vem atuando de uma forma de uma qualidade muito eficaz nesse processo. Hoje, o que eu vejo, por termos demorado um pouco nessa questão ainda, eu acho que esse ano seria o ano da bola da vez do Tocantins. Porque tínhamos agora finalizando o primeiro cultivo de tilápias no tanque-rede, os primeiros resultados, essa MP aí burocratizando as áreas aquícolas, e aí a gente já ia ver algumas empresas vindo para cá, né? Porque a gente ia ver aumento, demanda, consumo, exportação, já o Brasil começando a exportar tilápia, mas talvez essa pandemia vai dar uma segurada.
mas a gente acredita que a médio, longo prazo, eu estou com condição aí de estar entre os 6 maiores produtores de peixe do Brasil, né, devido a essas condições. E o Estado vem fomentando muito a produção de peixe, né? O Estado vem trabalhando muito em cima disso, junto com a Câmara Setorial, junto com os órgãos, né, com as secretarias que atuam nessa atividade, e vem buscando isso, né? Mas agora a gente vai ter que ver o reflexo dessa pandemia, né? Parar de trabalhar ninguém vai, né? A nível É atividade essencial, né? É atividade essencial. Mas talvez outros investimentos, as empresas que estavam focando aí em grandes crescimentos a nível de produção, produtividade, e estavam já sair de São Paulo para abrir uma parte aqui no Tocantins, talvez segure um pouco mais. Mas o que a gente sabe que, pelo menos esse ano, até o final desse ano, início do ano que vem aí a central de melhoramento genético para cá. E aí, para a gente, já vai ser fantástico. Ótimo. O Cláudio Barbosa fez uma pergunta para você. Nosso Cláudio. Tiago, em relação às tendências, você citou várias, sendo a intensificação uma das principais, provavelmente atrelada a grandes monocultivos, espécies, no caso. Mas o que você diz em relação à integração de sistemas de produção de peixes a sistemas, já que integrar a sistemas de produção pecuários esbarrou em um problema de sanidade, e hoje já é considerado uma possibilidade descartada tecnicamente? Bacana, Cláudio. Nossa, que pergunta fantástica. Tá? Eu vejo, sim, a possibilidade da integração desses sistemas, né? Talvez a gente tenha que estudar um pouco mais a forma dessa integração, né? Se a gente for pensar em rede a nível de reservatórios, a gente acaba integrando devido ao uso múltiplo, né? Os reservatórios, tanto para aquicultura quanto para agricultura. Mas o que a gente vê seria, talvez, a integração dos sistemas dos tanques elevados, né, dos altos adensamentos, ao invés da gente utilizar a água limpa, transparente, para fazer irrigação de uma capineira, fazer uma irrigação de uma horticultura, para fazer uma irrigação de um pomar, né? Por que não passar essa água antes na piscicultura e trabalhar com os resíduos da piscicultura para já vão fazer uma fertirrigação, né? E é isso que a gente vai estar pensando agora em trabalhos junto com os tanques elevados na Unicatólica, com essa multidisciplinaridade, né? A integração piscicultura com a produção de massa, né? De forragem, seja para uma capineira, seja para uma fruticultura, seja produção aí integrada. Muito bacana, eu acho que tem muito, principalmente para esses tanques elevados, tá? A gente pode trabalhar com sistema com filtros, né, ou com circulação total aberta, né, dependendo da quantidade de água. Ótimo. O André Silvério Pereira, ele também tem uma pergunta aqui. Sabemos que temos o clima e temperaturas de águas favoráveis à produção de peixe. Existe uma possibilidade de chegar em primeiro lugar nessa produção? E se sim, em quanto tempo isso pode acontecer? Silvério fez aniversário ontem, né? Dá meus parabéns aí para o Silvério, né? Opa, teve bolo? Não sei, ele me falou, mas é um excelente acadêmico da zootecnia, estagiário da Embrapa, muito empenhado na área, né? O Estado chegar ao primeiro lugar, eu acho muito difícil. Por quê? Da mesma forma que nós temos a capacidade de crescimento, outros estados que já estão na nossa frente também têm, né? Mas a gente escuta muito, vai atrás e tudo, a tendência da produção de peixes é ela migrar para o centro-norte do Brasil. E como o Tocantins já está no Mato Piba, que é a última fronteira agrícola, eu acho que em qualidade de água e em volume de produção,
talvez nós sejamos aí dentro dos índices zootécnicos, tá? Dentro dos índices que a gente pode conseguir, devido a essa qualidade toda, talvez nós podemos ser primeiros em produtividade por hectare, por áreas, né, por área. E isso daí acho que a gente tem tudo para conseguir, tá? A gente vê que a agricultura no nosso estado vem se fortalecendo, a gente já tem hoje algumas cooperativas atuando no ramo da agricultura, nós temos a Frisia, né, que é a antiga Batavo, que é muito forte no sul, né, já está forte no Tocantins, na área de grão, está entrando na pecuária, né, e a gente vê que a tendência desses grupos é virem para cá. Por quê? Nós temos custo de terra mais barato, temos condições de produção mais baratas, né, que vão trazer custo de oportunidade mais barato, quando a gente faz análise de investimento, retorno, todas as análises financeiras que têm que ser feitas dentro do projeto, e nós vamos com matéria-prima, né, esses 6 milhões de toneladas, nós vamos atingir esses 6 milhões de toneladas aí no médio prazo, né. Isso a gente atingindo, a gente tem matéria-prima, produz ração, aí o elo vai fortalecendo. Mas a gente tem que ter bem na cabeça que o Tocantins vai produzir peixe para o Brasil e para o mundo, né? Porque se a gente for ver para o estado do Tocantins, nossa população é muito pequena. Se a gente for pensar no mercado regional, nós temos um mercado regional de 1,5 milhão de habitantes, um mercado estadual de 1,5 milhão de habitantes, um mercado pequeno, né, que hoje consome, a gente dividir toda a produção do estado pela população, a gente consome em torno de 9 quilos de pescado ano, aqui, no estado do Tocantins, mais ou menos. Tá? Mas a gente tem que pensar nisso, pensar em estruturação, em crescimento, e pensar em equipamento do pescado também, para que a gente atinja, mas eu vejo aí que a gente pode atingir com bons olhos, aí, índice de produtividade, sermos os primeiros lá, estar nos players lá em cima no Brasil. Bom, tem mais perguntas aqui, eu vou te fazer duas, né, sucessivas. Perfeito. Uma do Alan Oliveira, que ele pergunta qual o principal entrave para o pequeno produtor a inserir na cadeia da piscicultura, e outro do André Silvério, que ele pergunta como você vê o mercado do pirarucu hoje no nosso estado. São duas perguntas, uma para o pequeno e o outro a demanda do pirarucu na produção. Pergunta do entrave do pequeno, o que a gente vê? O produtor hoje que produz até 10 toneladas por ano, pequeno produtor mesmo, né, até 1 hectare de lâmina d'água, ele consegue fazer essa venda naquele mercado informal, né, porque ele tem o volume, ele faz o picadinho dele e ele vende o peixe com valor agregado. Paga caro na ração, mas ele vende o peixe caro. Ele paga, às vezes, R$60 no saco de ração, mas ele vende o peixe dele R$12, R$15 o quilo. E, no final, isso faz um retorno econômico para esse produtor. Aquele produtor hoje que está nas 10 às 30 toneladas de peixe anual, esse está enrolando. Porque ele não tem volume para comprar ração direta, ele não tem volume para vender para o frigorífico paga pouco, e quando ele vai vender, ele tem muito peixe para vender pouco, no mercado pequeno, e pouco peixe para vender no mercado frigorífico. Por isso que a gente tem que dimensionar muito bem o tamanho do projeto. Você vai querer um projeto, eu quero um projeto de segurança alimentar. O caso que a gente tem das barradinhas, né? Tem as barradinhas, o sisteminha Embrapa, legal, vamos ter um projetinho, o produtor tem ali 200, 500 peixinhos para ele consumir, segurança alimentar, baixa quantidade de ração, baixa densamento. Não, eu quero ter um projetinho, o produtor fazer um picadinho na região, né? Vai ficar ali naquele picadinho formal, não vai poder crescer muito naquele momento. Ou esse produtor se integra, ou se organiza numa cooperativa, aí ele vai ter um custo de ração mais barato, vai ter integradora por trás fazendo toda a assistência técnica, suporte e tudo mais, ou ele vai ter que continuar nesse pequenininho. O acima de 30 toneladas que a gente tem hoje, ele já consegue ter um volume bacana, ele já consegue se organizar, ele já consegue passar o por um serviço de inspeção e agregar valor, né? E aí que a gente começa
começa a ter um pouco mais de sustentabilidade dentro do setor. Por isso que a gente tem que estudar onde a gente vai atuar e como que a gente vai fazer. Pirarucu. Pirarucu, para mim, é o peixe mais nobre que a gente tem de água doce, tá? Não só para mim, como para o mercado internacional também, tá? Um dos problemas que a gente tem, e hoje estava até sendo discutido na live, do nosso querido amigo Paulo Roberto, hoje com o nosso secretário da Pesca, Jorge Peixe. Né? Hoje o Paulo estava presente, o nosso secretário da Pesca, discutindo isso, né? Excelente espécie, né? Só que hoje a gente não consegue exportar pirarucu, porque o pirarucu está no livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção. Né? Hoje o pirarucu concorre com o pirarucu de pesca. E o pirarucu, a gente sabe que o peixe tem um alto custo de produção. E quando coloca no mercado pirarucu de cativeiro e pirarucu de pesca, o pirarucu de pesca custa R$15 o quilo, o de piscicultura tem que custar 40, 45, R$50, dependendo do corte, do processamento, o quilo. Então, é um peixe que é caro de produzir, o custo é caro, o alevino é caro, a ração é cara, demora quase mais de um ano para produzir um peixe. É um peixe que tem um valor agregado muito grande. Mas eu vejo eles, Silvério, com valor agregado para trabalhar a nível de gourmet, não a nível tão gourmet como são trabalhadas as carnes exóticas, né? Jacaré, vaca, essas carnes já tem um mercado, um volume muito maior, né? Mas sendo inserido em culinárias regionais, culinárias orientais, né? Substituindo algumas espécies que hoje vão ficando difíceis, como é o caso do robalo de água salgada, né? O robalo hoje, cada vez com os estoques mais difíceis de captura, o preço muito alto. E hoje, quando eu comparo o preço do filé do pirarucu de cativeiro com o filé do robalo de captura, é mais ou menos o mesmo preço. E aí, se eu tiver volume, padrão e qualidade, o mercado oriental consegue colocar esse produto no mesmo nicho e agregando valor. Tá? Eu vejo dessa forma, com pratos regionais, regionalização e gourmet, talvez agregando algum valor aí, numa exportação de tilápia, vou mandar um container de tilápia, eu mando um quantitativo de pirarucu junto para fazer. Mas a gente precisa ter volume, padrão e qualidade, sem a gente quebrar esse elo da produção de alevina aí, e essa questão aí de exportação do livro vermelho aí, a gente ainda fica meio difícil de trocar. Certo. E excelentes colocações, Thiago. Olha, muitos elogios aqui. Se eu fosse ler todos eles, a gente já passava a noite toda aqui falando sobre a boa apresentação, né? Eu vou fazer a última pergunta e as demais perguntas que estão no chat, depois que você responder elas, se você puder passar um contato, seja por e-mail ou WhatsApp, para que eles possam estar te encaminhando para estar tirando as dúvidas, trocando as ideias das perguntas que não vamos conseguir, porque por causa do horário que já está extrapolado, mas está muito interessante. Perfeito, Márcia. A gente está à disposição, né? Meu contato pode seguir no Instagram também, Thiago, th.tardivo, né? E deixo também meu e-mail para vocês aí, thiago.tardivo@católica-to.edu.br, tá bom? Os alunos da Católica já têm meu contato também, podem disponibilizar aí, encontro à disposição aí para todos vocês que precisarem. Então, a última pergunta, como a gente falou, é se existe alguma restrição em criar peixes em barragens e qual o procedimento de criação destes peixes em barragens? Bom, restrição nós temos em barragem de curso hídrico, né? O que é uma barragem de curso hídrico? É uma barragem com barro, um curso hídrico, um rio, um riacho, um córrego, tá? E coloca o peixe lá dentro. Para esse tipo de barramento, sim, tá?
barramento de acumulação de chuva, ou barramento de derivação, que eu desvio o córrego para que ele jogue água dentro desse desse barramento. Não, dentro desse barramento eu posso produzir peixes. Eu não posso, tá vindo um curso hídrico passando aqui, eu colocar um barramento e criar peixe dentro desse local. Isso daí, legislação nenhuma permite, né? Tem algumas brechas que falam assim no Código Florestal e tudo mais, mas é uma coisa que a gente sabe que acaba barrando totalmente o recurso hídrico, a gente acaba indisponibilizando o recurso hídrico para o vizinho que está embaixo, né? Por isso que tem a questão da outorga de água, né? Onde tem que desviar o recurso hídrico e você pode utilizar até 25% do recurso hídrico para fazer toda essa parte de captação de água, porque o recurso hídrico é patrimônio da União, é patrimônio de todos. Não é porque o recurso hídrico passa dentro da minha propriedade, eu vou barrar e não vou deixar ele continuar correndo, né? Isso daí é que a gente tem que tomar cuidado, porque senão eu barro um rio dentro da minha propriedade e tem água para formar. É lógico que cada caso tem que ser analisado como um caso, né? Nós temos os recursos intermitentes, né, e os que secam totalmente, onde eu vejo que os barramentos são extremamente favoráveis, né? Só que a gente tem que pensar nesses barramentos como acúmulo de água e trabalhar como derivação para viveiros escavados. Por quê? Barramento é difícil de controle de sanidade, é difícil de despesca, é difícil de manejo, é difícil ter controle, né, de predador, né? Quando a gente pensa na tecnificada, gestão, planejamento, escalonamento, é muito difícil trabalhar com barramento, né? Só se for uma coisa muito bem planejada, muito bem execuível, diferente do que a gente vê muito em algumas regiões aqui do estado do Tocantins. Bom, ok, eu acho que nós não vamos conseguir fazer mais nenhuma pergunta agora, por causa do horário. A Kedma colocou no chat todo o contato do Tiago, e para quem quiser entrar em contato com ele, para tirar dúvidas, falar melhor sobre algumas coisas que ficou aqui, que não deu tempo da gente colocar, explanar junto às perguntas, e o Tiago, com certeza, vai estar à disposição. Pode entrar em contato comigo. Pode falar, desculpa. Fiquei muito orgulhosa, né, de estar essa semana, essa participação, essa parceria, que este ano foi feito entre Católica e o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Tanto nós estamos no quarto Grotins. Esse Grotins começou na Grotins, alguns anos atrás, e a gente, todo ano, a gente vem trazendo eles com parceria, né? O Católica, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, Isotecnia. Então, esse ano a realização foi feita por o Conselho Regional de Medicina Veterinária e Isotecnia e a Unicatólica. Mas vimos aqui que não podíamos deixar de fazer os rotins, porque ele era feito dentro da Grotins, e como não teve a Grotins esse ano, e ela vai ser virtual, então nós não poderíamos deixar passar em branco, né, já que começamos, e temos aqui já uma tradição dos rotins, que é uma forma de homenagear o zootecnista, o acadêmico de zootecnista, dentro do mês de qual ele tem o seu dia como homenagem, e é uma profissão que tem uma extrema importância dentro do país. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje, agradeço a todos os presentes que estiveram aqui, a Unicatólica, através da pessoa da Kedma, coloco o Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia à disposição para qualquer outros trabalhos, e a gente está lá para receber todos juntos nessa.
Vou passar a palavra para você finalizar, Tiago, e eu já vou fazer a minha despedida, tá? Parabéns pela sua apresentação, foi excelente. Esses dias têm sido, assim, um grande aprendizado, e amanhã nós vamos ter mais. Amanhã temos aqui o nosso o Marcos Pitondo, inclusive tem acompanhado aqui o nosso todos os dias, né? E vou te dar a palavra para você fazer suas considerações. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus, e passo a palavra para você, Thiago, para fazer a finalização final. Muito obrigado, nosso presidente Márcia. Mais uma vez, dizer aqui a todos a gratidão desse momento, no Dia do Zootecnista, poder falar da coisa que eu mais amo, que é a área da psicultura, tá? Agradecer a cada um de vocês pela participação, pela presença, me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês quiserem alguma informação, estou à disposição, tá? E eu convido todos vocês para fazer parte desse cardume, né, como a gente sempre fala, escuto da professora Fernando, Paulo, para fazer parte do cardume da aquicultura do Tocantins, né, que vai precisar de profissionais extremamente qualificados, que vai precisar de equipes multidisciplinares, que vai precisar de pessoas de proatividade, vontade e crescimento. E é o que eu falo, quem chega cedo, às vezes, bebe água limpa, né? E talvez agora não esteja no melhor momento, mas quem tem foco, fé, força e dedicação e sabe onde quer chegar, não erra não, tá? Agradecer a vocês, agradecer muito, agradecer a nossa coordenadora Kedma, por todo o apoio, por toda o apoio e participação dentro dos OTINs. Agradecer aos demais acadêmicos de outras áreas que também fazem parte da zootecnia, né? Como a gente fala, a zootecnia faz parte de diversas áreas, né? E isso para nós é muito gratificante também, tá? Tê-los conosco e fazer parte de toda essa cadeia, né, que todos fazem, que o importante é a gente produzir comida para o mundo e alimentar o mundo, tá certo? Gratidão aí por todos, gratidão a esse momento maravilhoso aqui de todos aqui vocês presentes. Uma boa noite a todos.